Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Antes de entrar direto no assunto que eu vou tratar nessa noite, basicamente dar continuidade naquilo que vem sendo falado, eu quero primeiro agradecer a cada um de vocês que tem sido fiel com relação aos dízimos, às ofertas. Eu quero encorajar você a continuar com a sua fidelidade, tem nos ajudado a honrar todas as necessidades que a gente tem que cumprir aqui com a base. Quero agradecer cada um de vocês e muita gente tem feito os depósitos nas contas, tem irmãos que têm trazido o dízimo direto aqui na base. Normalmente toda semana das 2 às 4 o pastor está aí, o Caio. Eu também tenho estado, salvo alguns dias que eu tenho alguma dificuldade em função do meu trabalho, mas normalmente a gente está aqui. Quero também encorajar você que tem dificuldade de dizimar, que você procure o pastor, procure a gente, não porque a gente está interessado no seu dinheiro, mas porque a gente quer colocar você debaixo de um princípio para que você seja abençoado. Tá? Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e sempre vai estar passando aí a nossa conta para quem for fazer os depósitos bancários, transferência, e quem for trazer direto na base, a gente está aqui para receber. Tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? Dentro do que a gente vai falar nessa noite, só para a gente lembrar, o pastor tem falado sobre... Ele começou essa série, na verdade, falando sobre o Deus desse século. E ele usou o texto de 2 Coríntios 4:4. E o Serginho, semana passada, também deu continuidade falando na questão do evangelho e dos falsos profetas. Eu gostaria, nessa noite, de falar sobre a questão do engano. O quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos diminui na questão espiritual. Então eu poderia dar algum título para isso, mas eu não quero dar título nenhum. Eu quero nessa noite levar você a entender um pouquinho sobre essa questão do engano, onde ele começa, o porquê ele começa, aonde nós estamos engajados nessa questão. E eu poderia falar assim que por que nós somos enganados ou como a gente não ser enganado. Mas quando a gente olha o texto que o pastor usou lá no início dessa série, que fala sobre o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, que vai falar sobre o diabo cegou o entendimento. Quando você vai buscar na etimologia da palavra entendimento, você lê um pouquinho sobre ela, você vai ver que ela vai trazer, dentro de tudo aquilo que ela está abordando, ela vai trazer o seguinte, que é o ato de estender ou esticar os seus conhecimentos com a finalidade de chegar ao objetivo pretendido. Então, o diabo ele é especialista em cegar o entendimento. Que entendimento? Que não tem a ver só com o conhecimento, mas de nos impedir de chegar ao objetivo pretendido, que é Cristo. Se nós não nos atentarmos a isso, a gente vai continuar sendo enganado e essa é a habilidade dele. O texto deixa muito bem claro. Se você ler o texto, ele vai falar que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o que a gente tem visto é que a igreja tem tido o entendimento cegado. A igreja está sofrendo com isso. Então é sobre um pouquinho desse assunto que eu quero falar nessa noite. Nós somos enganados. Por quê? Porque nós nos distraímos com muitas coisas. Você precisa avaliar as suas 24 horas do dia para ver o que tem distraído você. Tem muita coisa que está nos distraindo. Tem muita coisa que está nos distraindo e está nos levando ao engano. E a gente vai deixando o engano acontecer na nossa vida porque nós nos distraímos com muita coisa. Nós poderíamos aqui apontar muita coisa que nos distrai. Nós poderíamos dar nome para isso. Mas não é o objetivo nessa noite. Mas o objetivo principal do inferno, do diabo, em nos distrair, em nos enganar, é nos tirar do alvo. Por que nos enganar? Para nos tirar do caminho, do objetivo, ou se a gente for mais profundo, para nos tirar do plano eterno de Deus. Essa tem sido o trabalho dele, para tirar cada um de nós dos caminhos do Senhor. O engano
eu quero que você comece a entender tudo que eu vou estar falando para você. No final dessa palavra, você entender com detalhe. O engano, ele não acontece da noite para o dia. Ele não acontece de repente. O engano é um processo que vai acontecendo devagar na nossa vida. As coisas vão acontecendo de tal forma, nós vamos nos distraindo, e quando a gente vai olhar, a gente já se enganou. A gente já foi enganado por conta de tantas distrações que nós tivemos ao longo da nossa vida. Por isso que eu falei que nós temos que olhar muito para as 24 horas do seu dia. O que você tem feito nas 24 horas do dia? O que você tem gastado o teu tempo? Como é o seu dia em 24 horas? Você tem investido tempo ali em oração, em leitura da palavra, em contato com o Senhor? Porque ao longo dos 24 horas do dia, muita coisa vai acontecendo. E tudo que acontece vai nos distraindo. Essas coisas que a gente faz, o seu dia a dia, ainda que você tenha um trabalho natural, tudo que nós fazemos, ele é espiritual. Se nós não olharmos dessa forma, nós vamos ser enganados cada dia mais por uma ação do inferno, porque a palavra, Paulo está trazendo isso para Coríntios, alertando e mostrando que o diabo cegou o entendimento. E o objetivo principal é fazer com que a gente não enxergue nada daquilo que nos leva ao propósito do Senhor. Então, mas eu quero dizer o seguinte aqui, que essa questão do engano que não acontece do dia para a noite, que é um processo que vai acontecendo, ele vai nos tirando do caminho. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente mente, por exemplo, se a pessoa usa de mentira, ela vai levar a pessoa a um engano. Então é importante a gente entender que o diabo cegou o entendimento com o objetivo de tirar a gente do caminho, com o objetivo de fazer com que você se distraia com todas as coisas que ele ofereceu e te oferece ao longo do dia, para fazer com que você não tenha tempo para o Senhor. E onde começa tudo isso? Eu quero ler um texto para a gente poder ir entendendo tudo isso que eu vou estar falando nessa noite, que fica lá em Marcos, capítulo 7. É um texto conhecido. Deixa eu só achar aqui, Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, diz o seguinte, Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Veja que o texto nos informa que é do coração que procedem todas essas coisas. E é a partir dele que o Deus desse século vem atuando para nos tirar do propósito. Ou seja, ele tem trabalhado ao longo de muito tempo para impedir que a gente avance, que a gente cresça, que a gente caminhe. Então, onde começa tudo isso? Começa com o nosso coração. Começa com o fato de você se deixar levar, você se deixar caminhar em cima daquilo que tem sido falado por ele, as distrações que ele te oferece, e isso vai dificultando você, isso vai fazendo com que você não entenda aquilo que você tem que caminhar. Eu quero que você avalie o seguinte, dentro do que nós estamos falando. Veja, deixa eu só mudar aqui uma parte para a gente finalizar uma outra etapa aqui que eu quero falar. Eu falei do texto de Marcos, mas deixa eu falar só mais um texto aqui para a gente complementar o que eu estou falando. Então a gente falou de Marcos, que ele diz que todos os do coração é que procedem essas coisas. Agora eu quero ler com você, só para a gente ver um complemento, de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Então o próprio Jeremias vem aqui e nos afirma que o coração, ele é enganoso. E a gente viu lá
no Evangelho de Marcos, ele falando para nós que do coração é que procede todas aquelas coisas. Quando a gente dá esse lugar para que o coração nosso seja levado, é onde o entendimento e o engano, conforme o texto de 2 Coríntios 4:4 começa a acontecer na nossa vida, ele vai penetrando dentro do nosso coração em função daquilo que a gente vive no dia a dia. Isso vai nos enganando, isso vai nos tirando dos propósitos e dos princípios do Senhor. Por isso é que somos facilmente levados às distrações que nos levam a se distanciar do alvo que é Cristo. Precisamos entender, quando a gente fala do engano e quando a gente fala do coração. Quero ler mais um texto. Eu vou ler alguns outros textos aí ao longo dessa conversa nossa nessa noite, porque tudo isso vai complementando essa linha de raciocínio. Mateus capítulo 6, é outro texto conhecido, versículo 21 diz o seguinte: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja que a gente começou falando numa série que começou lá com o pastor, falando do Deus desse século, que tem cegado o entendimento. Hoje a gente está falando sobre a questão do engano, as distrações que nos tiram desse caminho. Nós lemos o livro de Marcos que fala sobre que do coração é que procede todas essas questões. A gente leu Jeremias falando que o coração do homem é enganoso. E agora a gente leu Mateus, que vem falar para nós que onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o teu coração. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, sobre esse engano e sobre a questão do coração, para a gente começar a entender a essência dessa palavra dessa noite. Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Que tipo de tesouro estamos colocando dentro dos nossos corações? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se a palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento, e se a gente começa a entender que durante 24 horas do dia, as distrações que são oferecidas a nós podem nos tirar desse alvo, e aí a gente vai lendo e começou a entender que lá Marcos vai falar para nós que a partir do coração é que todas aquelas coisas começam. Aí a gente vê Jeremias falando que o coração do homem é enganoso. E aí a gente vem para Mateus e Mateus vai falar para nós que onde tiver o nosso tesouro vai estar ali o nosso coração. Então nós precisamos avaliar o que tem sido tesouro nas nossas vidas. O que você tem valorizado. O que cada um de nós temos valorizado nos dias de hoje. Para que a gente não seja enganado. Veja que tudo tem uma ligação direta com o tipo de valor que nós temos dado a algumas coisas. E eu quero ler mais um texto antes da gente entrar num outro ponto que eu quero falar aqui, ó. Diz o seguinte, ó, para complementar tudo isso que eu estou falando. 2 Pedro, deixa eu só achar aqui. 2 Pedro 2,19 diz o seguinte, ó, nessa minha versão: prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Na versão NVI, só para a gente entender o que eu estou falando, deixa eu só voltar aqui. Na versão NVI ele diz o seguinte: o homem é escravo daquilo que o domina. Então, dependendo dos valores que nós, onde tiver o nosso coração, onde tiver o tesouro do nosso coração, dependendo do que nós estivermos valorizando, esse valor muitas vezes nos escraviza. E aquilo que nos escraviza nos domina. Aquilo que distrai você no dia a dia, das 24 horas do dia, te escraviza e te impede de crescer no Senhor. Você ouviu, acho que lá na primeira semana, quando o pastor falou sobre isso, que o diabo não vai vir para você apresentado com um tridente. Ele não vai vir assim. Quando diz o texto de Coríntios que ele cegou o entendimento,
essa palavra de cegar o entendimento, veja como ela é ampla. Ele está preocupado em buscar, em fazer com que você não tenha uma mente aberta para entender as coisas do reino. Para que isso aconteça, ele vai oferecer algumas coisas para você, para impedir você de seguir esse alvo. Ele vai trazer distrações. E se você olhar, como eu disse, sendo redundante, o seu dia a dia, as 24 horas do seu dia, tudo que você está envolvido, veja quanto tempo a gente se distrai com algumas coisas. Se você olhar para a sua vida espiritual e você olhar quanto tempo desse dia você gasta com as coisas do reino. Eu disse para você que tudo que você faz é espiritual, ainda que seja um trabalho natural seu. Mas em tudo a gente está fazendo naturalmente, mas tem um cunho espiritual. O nosso coração e a nossa mente tem que estar ligada no Senhor 24 horas por dia. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos distrair, nós vamos focar a nossa vida com outras coisas, e isso vai fazer com que você cada vez mais seja enganado. A tua mente vai ser cauterizada. Se você não gastar tempo com alguma coisa, se você não ler, é como se você trouxesse para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Se você não gastar tempo ali para aprender naquilo que você faz, sendo treinado, sendo aplicado, você não consegue desempenhar um bom papel. Se você trazer para você, para a sua vida espiritual, se você não ler, se você não tiver tempo no secreto, se você não tiver uma vida com o Senhor, todas as distrações vão ser importantes. Tudo isso tem a ver com os valores que nós adotamos e que Mateus veio falar. Onde tiver o tesouro, está o teu coração. Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. Marcos vai falar que é do coração que procede todas aquelas coisas que nós lemos. Então é facilmente, quando você começa a olhar, você vai ver que é facilmente identificável porque Paulo fala que o diabo cegou o entendimento. E por que muitos de nós estamos com o entendimento cego? Não conseguimos ver. Quando você ouve a gente falar aqui que nós pedimos ao Senhor que Ele traga espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento, e que os nossos olhos sejam iluminados, é para que os nossos olhos possam enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente veja. E esse texto que eu li de Pedro diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, avalie a sua vida naquilo que é valor para você. Cuidado com algum tipo de valor que tem te escravizado, que não são valores do reino. São distrações que o diabo está colocando para você, para te escravizar, para impedir você de crescer no Senhor. Como a gente consegue mudar isso? Você precisa fazer algumas perguntas. Se eu consigo identificar na minha vida que eu tenho distrações que estão me impedindo de crescer, se eu tenho valores que me escravizam e que me distraem, e eu conseguir identificar isso dentro da minha vida, eu preciso fazer algumas perguntas. Que perguntas? Quanto de Cristo já foi revelado em mim? Essas perguntas nós temos que responder. O tempo que a gente está sentado numa cadeira, o tempo que a gente diz que nós somos crentes, me converti há tantos anos atrás, para nós hoje, é importante isso? É. Mas o importante para nós é o que a gente acabou de ler. O quanto de Cristo foi revelado a mim. O quanto eu conheço do Cristo. O quanto de Cristo foi revelado para você. Não é a respeito do quanto você conhece da letra. Porque a gente conhece muitas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, discutem qualquer tipo de assunto, falam da escatologia, falam de tudo, mas não conhecem o Cristo. Se você for para a história de Jó, você vai ver ele falar que ele só conhecia o Senhor de ouvir, agora ele conhece
Yeshua, de andar com Ele, é diferente. Nós precisamos ter o Cristo revelado para nós, para que a gente não seja enganado. Se nós não tivermos essa revelação de quem Ele é, a gente vai ser facilmente enganado. Paulo, quando traz esse alerta, ele traz esse alerta para que a igreja tome uma posição. Que posição? De conhecer o Senhor. De receber a revelação de quem é o Senhor. Faz toda a diferença na minha vida. Faz toda a diferença na sua vida. O quanto você conhece do Cristo. O quanto você conhece dele, transforma a sua vida. Você não é mais o mesmo. Quanto desta revelação já te mudou? Eu tive a revelação de quem é o Cristo, agora o quanto dessa revelação mudou a minha vida? Você sempre ouve a gente falar que nós precisamos nos tornar. Quando a gente fala de nós precisamos nos tornar, nós estamos dentro desse contexto. O quanto eu conheci do Cristo e o quanto do Cristo mudou a minha vida. Em todas as áreas. Quanto eu confio no Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer. Parece que ela é simples, o quanto nós confiamos. Mas uma grande maioria, no momento de dificuldade, acaba não confiando no Senhor. Confia no seu braço, confia na sua inteligência, confia em tantas outras coisas, mas não confia no Senhor. Como nós podemos mudar o engano, que é o que nós estamos falando hoje? O quanto eu tenho da revelação do Cristo, o quanto Ele me mudou, o quanto eu confio no Senhor. Quanto tempo eu invisto no secreto? Você sempre vai ouvir a gente falar que é importante você ter um tempo no secreto, você ter um tempo de oração. Ah, mas eu oro todos os dias, eu faço as minhas orações. Irmão, é importante o que você faz, mas é importante você parar, fechar a porta do teu quarto, rasgar o teu coração. É nessa hora que você vai falar das suas mazelas. É nessa hora que você vai falar dos seus problemas. É nessa hora que você vai falar para Ele. Sabe uma didática para orar? Coloca uma cadeira no quarto. E olha naquela cadeira como se Ele estivesse sentado ali e você estivesse conversando. É uma didática. É você estar falando com Ele. É nesse momento em que você vai ter a oportunidade de falar tudo. De colocar os teus sonhos. De falar daquilo que você sonha. Falar daquilo que você gostaria de crescer, das suas fraquezas. É no secreto. É dessa forma que a gente começa a dar passos para que a gente mude e não seja enganado. São algumas perguntas que eu coloquei aqui que vão nos ajudar a identificar o quanto nós precisamos crescer para não sermos mais enganados. Então, só recapitulando, grava no teu coração que do coração do homem procede todas as maledicências que a gente viu. Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. E Mateus vem falar que onde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós precisamos fazer essas perguntas e responder essas perguntas para que a gente não seja enganado. Estar no secreto é um dos segredos que pode mudar a minha vida e a sua, de não sermos mais enganados. Os meus olhos estão fixos em Yeshua ou nas circunstâncias? Estou olhando para Ele nesse momento difícil ou estou olhando para as lutas que a gente vem passando? É fácil? Não é. Mas a gente precisa exercitar os nossos olhos no Senhor. Engano faz você perder. Eu vou listar algumas coisas. Quando nós somos enganados, quando a gente não tem esses olhos no Senhor e somos enganados, Ele vai fazer algo na minha vida e na sua. Cegar o entendimento vai fazer com que você perca a fé, vai fazer com que você perca a esperança, vai fazer com que você perca a confiança, vai fazer com que você perca o amor, vai fazer com que você perca até a vontade e também pode fazer com que você perca a sua vida. Ah, mas isso é muito pesado. Não, é. Se você olhar para o nosso dia a dia, para as coisas que acontecem conosco, você consegue ver muita gente que perdeu a vida porque foi enganado
porque deu ouvido às circunstâncias, por todos os problemas que a gente tem vivido. Quero dizer para você o seguinte, veja o mundo atualmente. Tudo que nos é apresentado e qual é o objetivo? Nos ajudar ou nos aterrorizar? Tudo que a gente vê nos dias de hoje, qual é o propósito principal? Cegar o entendimento. É fazer com que a gente se aterrorize ou que a gente se ajude? Vai melhorar ou não a nossa vida? O que são valores para nós? Ou seja, esses valores que a gente vê no mundo estão mudando? Toda essa circunstância, tudo que tem sido apresentado para nós, você consegue identificar que isso está mudando os valores das pessoas e do mundo? Você está vendo se tem pais que estão sabendo ser pai? Os filhos estão sabendo ser filhos? Os esposos estão sabendo ser esposos? As esposas estão sabendo ser esposas? Quando a gente olha para tudo que tem sido, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, toda essa circunstância, você acha que todas essas coisas estão mudando? Eu acho que não. Eu acho que ainda é uma utopia. Eu acho que algumas coisas mudaram, mas mudam somente por um momento. Depois volta no normal. Quando tudo que a gente está passando passar, as coisas vão voltar a ser o que era. Tem algumas coisas que a gente sabe que vai começar do novo, vão melhorar, mas esses princípios, esses valores se perdem porque eles são facilmente enganados. Todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem e que a gente leu esses textos como base, nos engana e nos leva a sair do alvo, a sair até do plano eterno do Senhor. Esse é o objetivo principal do diabo. Tudo que você vê sem a cosmovisão bíblica faz você se aterrorizar, se desesperar, leva à depressão e leva ao suicídio. Por isso que nós precisamos ter uma visão bíblica das coisas. Se os nossos olhares não for centrado com a ótica da palavra, a circunstância que a gente vive nos dias de hoje nos engana e nos leva à depressão, nos leva a ficar com medo de todas as coisas e muita gente acaba se suicidando. Então, quando a gente fala de engano, quando a gente fala que isso começa no coração, começa nos valores que a gente tem deixado dentro de nós, aquilo que eu tenho dado valor, quais são as coisas que eu estou valorizando, que tipo de distração tem levado a minha vida e dificultado o meu crescimento no Senhor, tudo isso vai canalizando para essas coisas que eu estou falando. Simplesmente eu estou trazendo casos mais simples e práticos para você começar a olhar para a tua vida como um todo e fazer uma avaliação de como você tem sido, como você tem olhado todas essas coisas que estão acontecendo conosco, como que você tem visto, sabendo que o principal objetivo do diabo, do Deus desse século, é cegar o nosso entendimento, é dificultar a nossa caminhada rumo à escatologia, rumo ao final dos tempos. Se ele conseguir tirar alguém desse destino, ele ganhou. Como ele vai fazer isso? Cegando o nosso entendimento, fazendo com que você não veja mais nada segundo a cosmovisão bíblica. Se nós não olharmos dessa maneira, a gente vai ficar com medo de tudo aquilo que nos é apresentado. A gente vai se desesperar. Muitos vão à depressão, muitos vão até o suicídio. Parece que é tão distante de nós, mas não é distante, não. Isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não podemos deixar os nossos olhos e o nosso coração se enganar com todas essas coisas. Precisamos estar firmados na rocha, com os olhos fitos em Yeshua e ter uma visão clara dos finais dos tempos.
nós precisamos entender de tudo que você já ouviu a gente falar, da questão dos finais dos tempos. Por que isso? Porque a nossa clareza de entendimento de como vai ser as coisas nos fins vai fazer com que nós tenhamos um estilo de vida mudado hoje. Aí você pode me perguntar assim: poxa, mas eu tenho uma certa idade e de repente eu não vou nem ver Jesus voltar. Não tem problema, você tem seus filhos, você tem uma geração que está aí. Você tem que deixar um legado para eles. Ainda que eu não veja a volta do Senhor, eu me preparei, um dia eu vou conseguir vê-lo. Mas aqueles meus que ficaram receberam o mesmo legado. Esse é o nosso papel geracional, deixar um legado para essa geração que está vindo. E ainda que a gente tenha dificuldade de expressar o quanto a gente ama o Senhor, então ore. Sabe qual tem sido, como eu oro? Eu oro para que os meus filhos amem o Senhor mais do que eu amei. Eu oro para que os meus netos amem o Senhor mais do que os pais dele amam o Senhor. Para que essa geração venha uma geração apaixonada pelo Senhor. Porque nós viemos de uma geração que foi muito deturpada do ponto de vista da letra, de ensinos que foram bons, mas ensinos que não trouxeram clareza para nós, como nós temos uma clareza hoje do Evangelho. E isso talvez até nos dificultou a gente expressar o nosso amor. Por isso, se nós conseguimos fazer com que os nossos filhos amem o Senhor mais do que nós, os nossos netos amem o Senhor mais do que os pais dele, a gente está contribuindo para que essa geração ame o Senhor. Ainda que eu não ame do jeito que eu deveria amar, ainda que eu não consiga expressar todo esse amor, mas a minha permanência, a sua perseverança, você se manter firme no Senhor, você não desviar, você olhar para o teu coração, ver aquilo que te distrai, ver quais são os seus valores e fazer com que isso seja deixado de lado para que você continue firme nessa caminhada. Você vai estar contribuindo, você vai estar ajudando não só a tua família, mas toda uma geração que vem vindo e que precisa amar o Senhor. Nós ainda vivemos num país que não tem perseguição religiosa nenhuma. Nós ainda, com o fechamento das igrejas nos dias de hoje, isso não é nada. Ainda a gente tem a oportunidade de estar aqui nesse momento, fazendo um culto, sendo transmitido para todo mundo e alcançando muito mais gente do que se a gente estivesse fazendo um culto presencial. Nós temos essa liberdade ainda aqui no Brasil. Nós nem sabemos o que é perseguição. A igreja hoje já é perseguida. Nós precisamos colocar isso em oração. Dentro da minha lista de oração, eu oro pela igreja que é perseguida. E nós nem sabemos o que é isso. Você ouve um noticiário de que um cristão foi assassinado, foi decapitado. Hoje eu vi uma matéria falando dos cristãos na África, pelo Boko Haram, que está fazendo um genocídio com cristãos na África. E a gente é distante de tudo isso. Então a gente nem sabe o que é ser perseguido. Nós estamos trazendo uma palavra muito simples para falar para você: não se deixe ser enganado pelo Deus desse século. Simples. Como? Colocando o teu coração e os olhos no Senhor, fazendo com que você avalie a tua vida e olhe as distrações que você tem em 24 horas do dia. Veja como é tão simples o que a gente está falando quando a gente compara a uma igreja que é perseguida, a judeus messiânicos que têm que pregar a palavra para um judeu ortodoxo. Veja o quanto isso é difícil. Parece que é simples, parece que o que a gente está falando aqui é tão difícil. Nossa, eu vou ser enganado. Não, o ser enganado passa por uma busca que você tem que ter no Senhor, que é muito simples. É uma mudança de atitude sua. É fazer com que você olhe para a tua vida, olhe para o teu coração, para os valores que você tem deixado entrar aqui dentro
e tirar ele de dentro de você, gastar tempo em oração, ir para o secreto, ler a Bíblia, ler livros, isso tudo vai contribuir para que você cresça no Senhor. Mas quando a gente olha da parede da igreja para fora, tem muita coisa acontecendo e que demanda vida daqueles que se chamam de cristãos. Então falar de que o Deus desse século tem cegado o entendimento é muito simples quando a gente olha para nós e a gente consegue identificar que, como eu não vou ser enganado, é só eu colocar os meus olhos no Senhor. É só eu fazer essas perguntas que a gente falou aqui. É você fazer essas perguntas para você e responder cada uma delas. O que de fato está faltando para a igreja não ser enganada é a simplicidade do Evangelho e de conhecer o Senhor. O Evangelho ele é simples. Conhecer o Senhor é simples. Nós é que complicamos. Porque nós queremos encontrar algo tão profundo na letra e a gente esquece de olhar para a pessoa do Cristo e buscar a revelação do Cristo. Se nós tivermos a revelação de quem é o Cristo, essa revelação vai mudar a nossa vida. Isso vai fazer com que eu e você não sejamos enganados. Então a palavra de Paulo vai ficar clara para nós. Olha, o Deus desse século tem cegado o entendimento. Perfeito. Mas eu estou firmado na rocha. Eu conheço o Cristo a quem eu tenho servido. E eu conhecer o Cristo a quem eu sirvo tem mudado a minha vida. Então eu não corro o risco de ser enganado porque eu estou preso na rocha. O que de fato está faltando para a igreja não ser enganada é a simplicidade do Evangelho e de conhecer o Senhor. Eu quero ler um texto para a gente finalizar, que diz o seguinte, vai estar lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Quero que você preste bem atenção no que Paulo vai falar para Timóteo. Tudo que eu vou ler aqui tem a ver com tudo que nós falamos. Se eu não falasse nenhum outro texto de Jeremias, de Marcos, de Mateus, falando do coração, se eu não falasse nada disso, se eu não falasse do engano, que o engano começa no coração, porque nós abrimos essas oportunidades, porque nós deixamos essas distrações tomarem conta da nossa vida e entrar dentro de nós e valorizamos algumas coisas que entram dentro do nosso coração e nos destroem. Se eu não tivesse falado nada disso e lido só o que a gente vai ler, já retratava toda essa palavra que eu trouxe para você nessa noite. Eu vou ler e depois você pode ler na sua casa com mais calma e meditar nesse texto. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar com Timóteo. Ele vai dizer assim, ó, na minha tradução, ou na minha versão, melhor dizendo. Sabe, porém, isto, ele falando para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Parece que ele está falando para os dias de hoje. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Olha essa palavra, cruéis. A gente vê isso todos os dias. E Paulo estava falando isso para Timóteo. Sem amor para com os bons. Parece que a gente vê isso todos os dias na televisão e na mídia. Nos últimos dias os homens serão traidores, atrevidos, orgulhosos,
mais amigo dos prazeres, das distrações, dos valores que a gente coloca dentro do nosso coração, do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, uma cara de crente, mas enganando-lhe o poder. E aí Paulo fala para Timóteo: afasta-se destes também, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Aqui ele vai tratar de um assunto mais profundo. E levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobo quanto à fé. Olha que o texto vai falar que eles eram homens corruptos de entendimento. O diabo cegou o entendimento, diz 2 Coríntios 4:4. Aqui Paulo está tratando com Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias esses homens terão o seu entendimento corrompido. O que a gente leu lá em 2 Coríntios 4:4. Paulo falando que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento. Aqui ele vai tratar, Paulo falando para Timóteo, que nos últimos dias o entendimento seria corrompido. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com os daqueles. E aí Paulo vai falar com Timóteo, ele vai dizer o seguinte: primeiro ele listou como seriam os homens nos últimos dias. Todos os adjetivos de caráter que vai estar estampado nos homens nos dias de hoje. E aí ele vem para Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, e Paulo dando exemplo do que aconteceu com ele, Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Os versículos que nós lemos retratam exatamente tudo aquilo que eu falei sobre o engano, sobre como acontece o engano, sobre como nós podemos evitar o engano. Paulo trata de tudo isso com Timóteo. E aqui ele vai trazendo toda uma lista para Timóteo. Tu, porém, e aí ele traz todo o caminho, que se eu não tivesse falado nada disso e lido só esses versículos, já era uma palavra pronta para nós entendermos. Só para eu fechar a palavra dessa noite, eu vou só repetir o que eu acabei de falar. O que de fato está faltando para a igreja não ser enganada é a simplicidade do Evangelho e de conhecer o Senhor. Oséias 6:3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse tem que ser o meu objetivo e o seu objetivo. Prosseguir em conhecer o Senhor.
conhecer e prosseguir. Prosseguir em conhecer Ele. Mas não é conhecer a letra, é conhecer o Senhor na essência daquilo que nós falamos. É a gente receber a revelação de quem é o Cristo. E a revelação de quem é o Cristo transforma a minha vida e a sua. Desta forma, não seremos enganados, como Paulo já nos alerta em 2 Coríntios 4:4. Amém? Obrigado pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe você com essa palavra. Medite nos textos que a gente leu. Pega esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, lê esses 15 versículos, medite nele. Aqui Paulo, como eu disse, vai tratar de todos os caráteres, de tudo aquilo que acontece com os homens nos últimos dias. Tudo isso que você vai ler aqui está diretamente ligado com o que eu falei sobre o engano, como acontece. E aí ele vai tratar com Timóteo, falar: Timóteo, você não vai ser enganado se você proceder dessa maneira. E ele traz toda uma regra, todo um caminho para que Timóteo não venha a ser enganado, porque ele aprendeu desde criança as palavras, ele foi ensinado na palavra. Então Paulo vai tratar isso. Medite nesses textos para que você seja mais abençoado ainda com relação a tudo aquilo que a gente falou. Tá? Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe você, igreja, que você aproveite bastante, não só dessa palavra de hoje, mas dos outros irmãos que vão passar por aqui, trazendo cada uma delas. Se você não conseguir entender, volte no nosso canal no YouTube, pegue de novo a palavra, ouça ela, medite nela, deixe ela fazer morada dentro de você, deixe que ela transforme a sua vida. Tá? Nós não estamos aqui só para trazer mais uma palavra para você, mas o nosso objetivo é que você cresça em conhecer o Senhor. Cada palavra que a gente traz aqui é uma palavra para te encorajar a conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.